Fala, T&D! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio onde damos voz àqueles profissionais que transformam, impactam, desenvolvem o país e ajudam as pessoas a se comunicarem mais e melhor, que é o caso do convidado de hoje, que já eu apresento para você. Igor, e aí, Carlos? mais uma vez, prazer estar com você aqui. Muito bom, mais uma vez aqui, mais uma gravação aqui para o nosso podcast, mais um conteúdo muito legal, relevante para vocês aí que cuidam do desenvolvimento de pessoas. Então, é muito bom fazer parte dessa jornada. Valeu, Carlos. É isso aí, 24º episódio, né? 24º, é isso aí, tá ficando grande. É isso aí, toda semana nós temos um conteúdo relevante para você, com convidados muito especiais, tanto que atuam em empresas, que conseguem impactar através do treinamento e desenvolvimento. Seja aquele que treina e desenvolve, aquele que contrata, ou até aquele que consome e tem melhores práticas para compartilhar com a gente. E o nosso convidado de hoje é o Renato Martinelli, ele que é palestrante, treinador, escritor, professor, voluntário e entusiasma do desenvolvimento humano. E um expert em comunicação. Renato, obrigado. Imagina, obrigado, Carlos, Igor. Poxa, que demais estar aqui, né? Um espaço, o Fala T&D, que virou um podcast oficial do nosso mercado, né? Muita gente acompanhando, eu, inclusive, tá aqui. Agora, desse lado aqui, pô, demais. Muito feliz e, ao mesmo tempo, tentar compartilhar um pouco aqui da expertise do conhecimento com quem está acompanhando. Sabe que você vai lembrar onde nós nos conhecemos, né? Teve alguns clientes que a gente se encontrou. Você, através da sua consultoria, através dos trabalhos aí com seus parceiros. E foi um projeto em que é engraçado que ele não trabalhava na minha empresa, nem eu na dele, e o cliente decidiu contratar mais de uma consultoria para um projeto e a gente teve que se alinhar, se comunicar, e foi lá que eu te conheci. Foi muito bacana a gente poder fazer essa entrega em conjunto e eu ter a oportunidade de conhecer a sua capacidade aí como profissional e ter você como convidado hoje, falando de uma especialidade que é comunicação, né? Pois é, foi uma feliz coincidência a gente se encontrar e o meu primeiro contato com você foi quando você gravou alguns vídeos para Exame TV falando... Ah, foi lá atrás, foi lá atrás. Acho que nem suas meninas tinham nascido ainda, nem os... Pelo menos o meu mais velho 8, já estava aqui anos. no mundo, então já faz um tempo aí que a gente se acompanha. Acho que é muito legal a gente também olhar os colegas, né, da área. Isso aí. Não tem essa ciumeira, a gente aprender com os nossos pares e a gente crescer. Faz amigo, troca experiência. E conta aí pra turma, quem é o Renato como ser humano e como você, né, foi parar, o que você faz na área de treinamento e desenvolvimento hoje? Beleza, bom. Eu sou Renato Martinelli, eu sou casado, sou pai... tenho 2 meninos, muito feliz de estar com essa família incrível. O Theo, meu filho biológico, o Jauad, meu filho adotivo. Tem sido uma experiência fantástica, um ressignificado do que é ser pai, do que é estar nesse mundo, sabe? Para fazer a diferença. Bom, sou um cara mega sonhador. Eu me encanto pelas ideias, eu viajo, eu sou assim... Por exemplo, quando fala do DISC, né, eu sou um alto I tentando equilibrar o S e o C ali para puxar para o planeta Terra, né? Mas adoro as ideias, criar, enfim, pensar em muitas coisas diferentes. Eu acho que a parte do que eu me encontrei no treinamento, né, na parte de trabalhar com o desenvolvimento de pessoas, foi criar diferentes possibilidades de experiências de aprendizagem que pudessem ser relevantes para elas. E uma coisa que me encanta como ser humano e como profissional de T&D é aprender e ensinar. Então, essa troca é muito rica, né? Que legal, você falou primeiro aprender, para depois ensinar. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende, né? O tempo todo. É um ciclo, todo. A gente aprende com as pessoas do treinamento, a gente aprende estudando mais sobre o assunto. Eu penso que por mais que a gente acabe se tornando especialista de alguns temas, que naturalmente a gente entra para fazer as palestras, os projetos de educação corporativa... A régua sempre está subindo, né? Não pode deixar simplesmente você sentar no conhecimento que você já aprendeu, na sua experiência concreta, e falar, não, beleza, já sei, né? Pelo contrário, eu acho que a gente tem que ser os professores que a gente admira, que a gente se inspira, que são pessoas que constantemente vivem esse lifelong learning. Legal, legal. E a minha referência sua não era só ligada à comunicação, embora você é um excelente comunicador, mas era, né, várias aplicações que eu já vi você fazendo ligado ao mundo dos negócios. Quando a gente estava discutindo qual seria o tema do podcast, chegamos à conclusão que falar de comunicação com equipes híbridas é um dos temas que hoje é muito interessante, né? Os líderes precisam
desenvolver cada vez mais essas habilidades para conseguir manter a comunicação bilateral ali junto dos seus times, e é uma das suas expertises de formação, né? Você falou que você tem graduação, pós, mestrado, é isso? As 3? Eu brinco que eu zoei muito no colégio. Bom, se você me conhece da época da escola, deixa de lado essa parte, mas da faculdade em diante, eu comecei a perceber assim, puxa, eu gosto muito disso, enfim, sempre me comuniquei, sempre gostei de estar com as pessoas, de falar. Não pelo palco, pela interação, sabe? De estar com as pessoas. Sempre me brilhou muito os olhos isso. Então, eu fiz graduação em comunicação, depois eu fiz pós na mesma escola, nas 2 na SPM. Depois eu fiz um curso de especialização na Syracuse University, uma comunicação, um foco global, porque eu atuei na área de comunicação corporativa de empresas antes de fazer a migração para TID. Então, tive essa experiência concreta de relações públicas, né, dos trâmites internos, de lidar muito com a alta liderança, com vários stakeholders. Isso me ajuda muito a também entrar no cenário do cliente para entender os desafios, né? E a última formação foi um mestrado em comunicação. Quem sabe doutorado, mas agora não é tão... Tem propriedade para falar sobre o tema, né? Então conta pra gente. vamos ver a visão dele, né? Isso aí. Na sua visão, quais foram os impactos que a pandemia, essa mudança na forma, né, das pessoas se relacionarem no ambiente de trabalho, acabaram gerando, né? Entre clientes, profissionais de vendas, compradores, né, fornecedores, líderes, liderados, equipes, né? Como que você tem enxergado esses impactos? E uma coisa que, assim, não foi uma transição gradual, foi uma ruptura, né? Um rompimento de como as coisas aconteciam e como elas passaram a acontecer desde então. Exato, né? Antes da pandemia, acho que a temperatura e pressão estavam mais reguladas e controladas, né? Daqui a pouco vem um tsunami, né, e impacta em várias vertentes. Falando especificamente da comunicação híbrida, que é o nosso campo aqui hoje, bom, primeiro eu, não sei de vocês, mas eu aprendi 2 palavras na época novas, que era síncrona e assíncrona. Não fazia nem ideia que isso existia, né? Até a hora que você começa a perceber que tem tempos e movimentos diferentes dessa comunicação. A comunicação, para mim, é a base tanto das relações humanas quanto dos conflitos, né? A falta da comunicação, os ruídos que essa comunicação gera é o que dá potência para parte dos problemas, e a gente já sabe disso. O ponto principal da comunicação híbrida é que esses tempos e movimentos são outros. Não é o meu tempo, não é a minha prioridade, como um tempo de reunião, de alinhamento, né? A partir da hora que precisou acontecer um trabalho remoto, seja ele home office ou de qualquer lugar, como foi durante um bom tempo, eu não sabia se a pessoa estava online e se ela estava online, se ela estava trabalhando, né? Tinha uma série de outros contextos pessoais que cercaram esse ambiente da pandemia e que deixaram essa comunicação, na verdade, mais complexa e difícil, né? Então, antes era mais fácil estar com o time todo reunido no mesmo ambiente físico. E se eu quisesse fazer como líder uma reunião rápida de alinhamento, sabe, pessoal, 5 minutos aqui, rapidinho, chega aqui, vamos alinhar tal ponto. Alinhar tal ponto. Isso era o normal, né, que a gente estava acostumado. Não gosto muito do termo novo normal, porque eu acho que a gente só ressignificou as coisas. Né? É um processo de evolução. Então, esses 5 minutos hoje, né, mesmo com o retorno para o ambiente físico em boa parte das organizações, ou um esquema de alguns dias no presencial, outros remoto, mesmo assim, hoje fica um pouco mais desafiador esses 5 minutos, porque às vezes eu não estou com esses 5 minutos disponível nesse momento. Tem que agendar os 5 minutos para a semana que vem, né? Começou a ter pelo menos, em parte, um pouco mais de educação, né? Mandando mensagens do tipo, posso falar? Você pode falar agora? Mas quando não vem a resposta no timing que eu quero, começa a dar uma angústia danada. É isso aí. Isso aí, sabe que eu vi um estudo que estava comprovando que trabalhar em home office para algumas posições é muito mais produtivo. Em contrapartida, tá no ambiente físico ajuda a criar muito mais conexão. E conexão, você precisa usar da comunicação, né? Que é a verbal, a não verbal. E na sua visão, quais são os principais desafios que hoje os líderes encontram, as equipes, na comunicação no momento atual? Tem alguns desafios que precedem a pandemia, que é o entendimento. Aquela coisa de que muitas vezes a gente, quando fala qualquer coisa, a gente
provavelmente tem clareza. Eu digo provavelmente porque nem sempre está tudo tão cristalino para a gente. Mas quando a gente fala, a gente se manifesta e expressa muitas vezes as nossas opiniões, informações e sentimentos. De alguma maneira a gente tenta trazer aquilo, as informações dentro da nossa perspectiva. Mas até chegar no outro, a comunicação não é só o que eu falo, o que eu faço, é o que o outro entende e sente. Não só entende, sente também. Porque às vezes ele entendeu o recado, mas o jeito como eu falei pode ter soado agressivo de tal forma que o que fica de resíduo é uma emoção, uma tristeza, uma raiva, ou etc., que pode interferir na qualidade dessa comunicação também. Então, penso que essa comunicação nos tempos híbridos, ela precisa ser uma comunicação, eu diria, mais humanizada, no sentido de ter mais empatia e entender que o outro pode ter um mapa, um conjunto de repertórios e referências e perspectivas que vão dar outra leitura para o que eu vou falar. Então, como líder, acho que o grande desafio é, quando eu vou dar um recado geral para todo o meu time, eu preciso pensar o que faz sentido para todo esse conjunto de pessoas, qual é o tipo de recado, mas individualmente quais são os ajustes que eu preciso fazer para cuidar que o outro tenha um nível de compreensão muito elevado a ponto da gente conseguir avançar com as decisões, com as tratativas que a gente está tomando ali, sem gerar tantos retrabalhos, ou tantas angústias, ou qualquer sentimento tantos que vai atrapalhar, né? Tantos conflitos, verdade. Agora, o desafio é porque a comunicação, a responsabilidade é de quem? É de quem recebe, é de quem comunica? Como que você vê isso? Sabe que tem uma frase que eu já vi, fala assim, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro entende. Acho que isso é uma grande balela. Porque senão você fica só num lado muito egóico, pensando só em, eu tenho razão, o resto que se exploda, o mundo que se vire. Bom, se a gente seguir nessa toada, a gente já sabe o final do filme, não vai ser legal. A responsabilidade normalmente é de quem fala, de quem transmite, porque precisa ter o cuidado com a audiência. Um dos primeiros treinamentos que eu fiz, quando entrei nesse universo, e recebi um convite, falou, olha, caiu uma situação, precisamos de mais um palestrante falando de comunicação. Falei, opa, beleza, minha praia. Vamos lá. Pelo menos eu estou seguro no conteúdo, agora eu preciso entender qual é a empresa, qual é a configuração das pessoas, né? Quem é o público-alvo do treinamento, ou seja, a minha preocupação e a minha recomendação também é sempre olhar para quem será essa comunicação. Como essa equipe foi formada? O que eles sabem sobre esse assunto? O que eles podem acrescentar de conteúdo, de experiência, de informação? Então, o foco precisa ser na audiência, no outro. Por isso, eu penso que a responsabilidade é de quem fala. Porque precisa ter o cuidado para entender como essa comunicação vai chegar, de que forma ela vai ajudar essas pessoas a significarem isso da maneira como eu tenho a intenção, o meu plano, e o que elas vão fazer com isso? Se isso vai gerar alguma iniciativa, alguma decisão, ou ela vai pegar aquela informação e pegar para ela e usar num outro momento, a responsabilidade é de quem fala, sim. Mas também eu não posso eximir de responsabilidade de quem fala claro. assim, o outro falou de tal jeito, se então, ele né? É uma responsabilidade compartilhada, mas começa com quem fala. Quando eu estou com a intenção de comunicar, então que bom que eu estou pensando certinho, né? Pelo que eu estudei também, mas estou falando com um mestre aí. É o seguinte, se eu vou comunicar ativamente, eu vou chamar de comunicação consciente, né? Porque a gente se comunica o tempo todo. Uhum. Então, conscientemente, eu preciso comunicar algo. Eu posso validar o entendimento. E se eu recebo uma informação, talvez aquilo não está adequado, eu também posso assumir a responsabilidade, devo, para validar aquele entendimento. O que a gente vê hoje é muitas pessoas passivas e as pessoas, é o que eu falo, elas acabam alucinando com base naquilo que elas escutam. A gente teve há pouco tempo treinando um grupo de negociadores e a semana passada, aliás, e aí eu propus um exercício, foi um treinamento online. E eu falei, bom, eu vou pedir para vocês agora em 3 minutinhos escreverem escolha alguém que vocês encontram aqui no treinamento e gente da própria empresa que eles trabalham. Sim. E você vai descrever informações, e eu ainda disse, informações sensoriais, coisas que vocês observam e que todo mundo pode ver, numa folha. Uma folha num bloco de notas aí no seu computador. Aí dei lá 3 minutos, passou um tempo, eu voltei e falei, vamos escutar o que vocês colocaram para ver se o que vocês colocaram todo mundo enxerga. Se são dados objetivos ou se isso é a sua representação, a sua visão das coisas. E eu já sabia o que ia acontecer, né? Porque o cérebro,
a gente generaliza, a gente distorce, a gente, né, tem uma série de mecanismos, nossos filtros. E adivinha, 90% do que as pessoas falaram não era verdade. Era a percepção sobre o que a pessoa enxergava. E aí a gente vê o desafio da comunicação e as pessoas daqui a pouco começam a criar verdades com dados que não são objetivos. Você vê isso acontecer? Tem alguma dica para lidar com essas questões? Bom, isso acontece, Carlos, Igor, isso acontece diariamente. Mecanismo, né, nosso. Como... É natural, né? E a consciência dessa questão é importante para o processo de comunicação, né? Exato, esse é o ponto, Igor. É elevar num nível de consciência para a gente perceber o que a gente está fazendo com essa tal de comunicação. Ao invés de analisar fatos e dados, a gente interpreta. Então, numa situação parecida o que você me fez lembrar, eu pedi para descreverem uma foto de uma pessoa que estava sentada numa escada, cabisbaixa. Eu pedi para as pessoas descreverem a foto. Tá triste, perdeu o emprego, tomou bronca do chefe, brigou com a família. Eu falei, gente, da onde vocês tiraram isso? Né? Então, muitas vezes, o desafio... Às vezes ela estava só reflexiva, às vezes... Não, o exercício era assim, descreva uma pessoa que estava sentada numa escada, cabisbaixa. Descreveram o que eles perceberam, eles não descreveram dados objetivos. Então, aí, se a gente exponencia isso para o mundo empresarial e como as reuniões são feitas e as decisões tomadas, pode ser que a gente esteja usando, ou recadinho do coração aqui para quem está ouvindo, né? Muito a nossa interpretação e o nosso julgamento e se distanciando de fatos e dados. Quero fazer uma pontuação. Quando você fala assim, não, porque o que eles falaram não é verdade, depende. É verdade de acordo com a perspectiva. Para eles é verdade. Verdade da cabeça deles. A verdade de acordo comigo mesmo. Tá. Né? Então, muitas vezes eu pergunto, às vezes até um exercício que eu tenho feito com meu filho, às vezes a gente troca ideias, ele fala, pai, olha, vi que tá acontecendo tal coisa. Eu falo assim, de acordo com quem, filho? Aí você vira o chato. Depois você faz mestrado, você vira um chato, cara. Porque é tudo de acordo com o quê? Você quer saber a referência, né? Aí ele falou assim, não, eu vi na internet. Eu falo assim, filho, ok, você viu na internet. Mas se você quer checar a informação, se você quer realmente ver se isso é um fato, vamos ver junto, vamos pesquisar junto, vamos entender de onde está vindo essa informação, sabe? Então, entender no nível da consciência, né, o quanto que a gente tem que suspender esses julgamentos, né, segurar essa tentação de interpretar, de tentar olhar de outras formas e tentar mais se ater aos fatos e dados para nos ajudar a melhorar, equilibrar, alinhar essa comunicação. E dizer, ó, isso pode ser isso é que eu enxergo, deixa eu ir lá investigar. É engraçado que eu lembrei do que aconteceu na segunda-feira, eu não tava aqui no escritório, eu tava na praia, e aí eu entrei na reunião e eu tava assim, com dificuldade de encontrar um lugar para não fazer barulho. Porque lá na praia, as crianças para lá, e fui no quarto, que é onde minha avó tava com a gente, ela dorme. E aí eu tava fazendo a reunião, né? Sentei ali na cama, então eu tava mais relaxado, não tava de camisa, nada disso, tava lá à vontade. Bom, eu sei que acabou a reunião, um dos meus sócios, né, o Marcel, ele me mandou uma mensagem depois, acho que à noite, falou, meu, conta a verdade, teve hora que você devia estar tomando uma lá, né, porque você desligava a câmera e ligava, ele falou brincando. Mas olha só, eu falei, cara, você não acredita, minha avó passou, ela acabou fechando a porta na varanda, ela ficou trancada, eu tive que abrir, teve hora que vinha as crianças e tal. Então você vê, né, se a gente não se comunica, daqui a pouco ele tinha visto uma foto minha lá com churrasco, é capaz de ele achar, pô, o Carlão tá tomando uma no meio da reunião. Não era nada disso. E você vê a história daquilo que a gente muitas vezes gera de impressão na comunicação, por isso a validação do entendimento é muito importante. E tem uma coisa também que eu acho, que essa questão, principalmente do processo de comunicação, é a clareza do que se quer comunicar. Porque, às vezes, nesse papel, o líder quer falar, só que ele quer dar uma liçãozinha de moral junto, quer fazer alguma coisa junto. Mas qual que é o propósito de uma reunião, ou de um objetivo, de uma fala? Né? Eu quero que saia daqui e chegue aqui. Como que eu vou fazer isso? Tem que ter essa clareza justamente para esses vieses não atrapalharem muito o processo, né? É verdade, isso tem que ser um exercício constante. Porque muitas vezes eu mesmo, não importa a formação, todos esses cursos, etc., já fiz várias besteiras de comunicação, já entrei errado numa fala, já... Sabe aquela hora que você pensa, puxa, poderia ter começado essa conversa de outro jeito? Então, entender, primeiro assim, e isso é algo que a gente, pelo menos na maioria das vezes eu não encontro, é a gente pensar qual é o meu objetivo com esta comunicação, com esta reunião, com esse alinhamento, com esse treinamento. Qual é o meu objetivo? O que eu quero que as pessoas entendam no final desta conversa? E aí vai ser o meu desafio encontrar caminhos adequados para elas, não para mim, porque eu já entendi qual é esse objetivo.
né? Se eu quero, por exemplo, se eu quero aumentar as vendas, mas ao mesmo tempo não é só na cobrança, eu quero que as pessoas entendam quais são os processos que elas podem fazer, seja prospecção, descobrir novos negócios com os clientes atuais, ou lá na própria liderança, fazer com que as pessoas tenham mais iniciativa, que elas busquem outras formas de entregar o resultado e tantas outras possibilidades que tem dentro desse contexto. A gente percebe assim, primeiro, qual é o meu objetivo com essa comunicação, e aí vem o como. Porque pode ser também assim, você quer dar uma lição na tua equipe, por exemplo? Faça isso de um jeito tranquilo, sabe? Faça isso, não que necessariamente eu vou aliviar a bronca ou passar a mão na cabeça, mas faça isso de um jeito que eu não seja tão agressivo, porque senão eu vou usar de sarcasmo, de uma piadinha que daqui a pouco é engraçada só para um, e aí não é engraçado, não é brincadeira que o valha. Então, muitas vezes a gente entra nas reuniões meio já destrambelhado, já querendo colocar os nossos objetivos. Numa negociação isso é péssimo, né? Porque além de você não ouvir o outro, e é uma habilidade que a gente precisa constantemente se atentar, ter essa escuta estruturada, escuta ativa, né? Trabalhar mais isso para a gente não só pegar as informações, mas entender o que está vindo do sentimento, o que está vindo de contexto ali, pode nos ajudar a entender mais a perspectiva do outro. E aí a gente está mais alinhado, né, na construção do que a gente está fazendo ali junto. E é mais fácil chegar no objetivo. Né? Legal. É um pouco mais trabalhoso. Eu digo que dialogar é um pouco mais trabalhoso. Mandar é mais fácil. Mas isso não dá o resultado necessariamente. É verdade. Né? E eu percebi muito quando eu fazia treinamento muito forte no presencial, o jeito que eu contava história, o time das coisas, a própria reação que você tem do outro, quando você vai para um treinamento que ainda é síncrono, só que é através de uma tela que você tem as pessoas. E na sua visão, o que muda de um tipo de aplicação? Agora falando do próprio treinador, do especialista, quando ele vai aplicar um treinamento presencial, quando ele vai para um treinamento online, ou quando ele usa, né, de determinadas ferramentas, que pode ser que ele não veja o rosto dos outros. Né? Quando eu estou no treinamento online, eu quero, né, enxergar as pessoas, tanto que eu estou menos preocupado com o que eu vou compartilhar e mais com a reação do outro. Tem alguma dica que você pode dar? Bom, a primeira você acaba de revelar nesse spoiler aí. Né? Para quem está dando treinamento online, se você domina o conteúdo, eu acho que tem que ser nesse nível. Você ser um especialista a ponto, não de você saber de cor a sequência dos slides, mas qual é a jornada que você quer propor ali? Né? Quais são os conteúdos, as ferramentas, as atividades que vão ajudar aquele grupo de pessoas a fazer essa travessia com você nessa jornada para, no final, desenvolver ou estimular um conhecimento que vai ser transformador, que pode, de alguma maneira, fazer a diferença na realidade desses profissionais. Mas eu penso que a grande diferença para o online é a disputa de atenção. Tem muita coisa além das telas. Na própria tela, né? Então, por mais que a gente faça aquele convite, né, de estar ali, de estar presente, né, parece que ela está olhando para você, mas na verdade tem outras coisas que ela está... Se você presta atenção mesmo como você deu a dica, e eu reforço isso, penso que é bom a gente estimular câmeras abertas, não porque eu quero só ver os rostos, eu quero ver as reações, eu quero ver como é que as pessoas estão interagindo com aquele conteúdo e de que maneira isso pode ajudá-las naquele momento, ou daqui a pouco, para mim, de novo, na minha clareza, de acordo com as minhas verdades absolutas, eu acho que eu estou fazendo um treinamento incrível, maravilhoso, fantástico, e aí as pessoas estão com aquelas caras de não estou entendendo nada, e daqui a pouco, para mim são alguns estalos, né? Para de falar e interaja. Traga mais as pessoas, né? Segundo, muda a rota. Porque se você está dando alguns exemplos que não está fazendo o menor sentido, você está fazendo treinamento para você, não para os outros. Né? Então, além desse aspecto, que eu acho muito importante você estar atento a essas interações, ao que o grupo te responde, e aí as câmeras precisam nos ajudar. Meus queridos e queridas, por favor, mantenham as câmeras abertas nos seus treinamentos, toda vez que você participar. Isso vai ajudar bastante a gente, você também. Penso que tem uma disputa de atenção muito forte. Porque na mesma tela tem o e-mail, tem o WhatsApp. Às vezes a gente já alinhou com a liderança que não era para chamar os participantes no meio do treinamento, mas vem enfim, alguma convocação aí de última hora, a pessoa é abduzida, né, daquele lugar.
E às vezes ela tá ali conectada, mas E olha, ela ela só também falou, tá... pessoal, desculpa, eu vou ter que sair porque me chamaram urgente, aí já atrapalha a atenção de todo mundo. Não, além de você perder, na verdade, uma pessoa ali, ela perde o potencial de crescimento ali, essa que é a verdade. E a liderança, puxa, mas é urgente. Eu acho que a gente tem que ressignificar o que é urgência. Porque, para mim, treinamento é urgente, formação de pessoas, educação é urgente. A gente não vai conseguir mudar a realidade como a gente quer, deseja, para a sociedade e para as organizações se a gente não investir mais em educação. Deixar tempo para o aprendizado, né? Acho que essa é uma coisa que a gente vem batendo muito na tecla da BTD, assim, deixa tempo. A gente, como profissional de treinamento, quer levar o treinamento, levar o conteúdo, mas se a liderança, se a gestão ou se a própria organização não permite esse espaço do aprendizado, não vai adiantar nada, né? E aí fala assim, não, mas aí eles têm que vir rápido, tem que fazer... Tá, mas, de novo, que hora você está treinando? E o treinamento formal, como a gente está discutindo aqui, é uma das maneiras, entre várias, de desenvolver as pessoas. Tem um forte papel da liderança que, às vezes, é omisso, né? No momento de integrar uma nova pessoa, chega um novo colaborador ou colaboradora, né? Como é que eu treino as pessoas que já estão no time? O treinamento é um momento formal e uma das práticas. Mas, ainda como uma disputa de atenção... Acho que o grande desafio é você ter o estado de presença das pessoas no online. No presencial, ela fica um pouco mais com vergonha, por exemplo, de consultar o celular ali no meio enquanto você está dando a palestra ou quando está rolando uma atividade. Ou, eventualmente, acabou a atividade em grupo. Aqueles segundos ou poucos minutos para ver assim, se está tudo bem. Eventualmente, entra numa rede social e está tudo certo. O problema Garante é que mais atenção ali. O problema é que no online mais você não exposta, vê né? direito o que está acontecendo. E a minha preocupação não é ser o professor ou palestrante fala assim, não, eu quero você aqui, eu quero você prestando atenção, tipo, das antigas, old school mesmo. Parece que vai chamada oral no meio da aula para ver se está prestando atenção. Acho que a gente não precisa disso, tratar adultos como precisam ser tratados. Mas temos alguns adultos que precisam se comportar mais como adultos, entender que treinamento é coisa séria, investimento não só da empresa, investimento para eles, para elas. É uma transição que a gente falou muito no início da pandemia, durante tem falado muito até agora, que é a mudança, a transição do comando e controle para a confiança, né? Como que você gera mais confiança. Mas a confiança vem com muita responsabilidade junto, né? Então, essa coisa da câmera aberta é uma coisa que eu sempre reflito. É uma forma do próprio participante, puxa, eu tô com a câmera aberta, você vai se dedicar mais, você sabe que está sendo visto pelas outras pessoas. A hora que você fecha a câmera, te dá meio que uma licença para consultar, para ficar só ouvindo, trabalhando, fazendo outra coisa. Você não está 100% ali, você está dividindo muito a atenção. Então, essa provocação da câmera aberta é o seu compromisso da sua autorresponsabilidade também, né? E a gente está falando sobre a forma de se comunicar. Só que existe um outro ponto que eu enxergo também, que é a rotina com que o líder ativamente se comunica com a equipe. Então, daqui a pouco, ele tem um time que está trabalhando em home office ou que está distante e ele não implementa uma rotina de alinhamento, seja de atividade, de diretrizes. E aí tem uma série de coisas acontecendo e ele acaba não fomentando isso. E aí as pessoas elas vão se desconectando porque falta comunicação, né? Não comunicar ativamente já é uma comunicação, né? Já é um recado. Exato. A gente se comunica calado, né? Eu já começo por aí. Agora, quando a gente fala nessa parte de rotina, nós somos seres humanos que precisam de rotina. Então, seja para produtividade, para a gente conseguir os nossos resultados, eu não sou o maior exemplo de disciplina nesse mundo, mas nem de perto. Mas, ao mesmo tempo, valorizo e entendo a necessidade e procuro, sim, trabalhar com rituais, né? Entender uma cadência, consistência, sequência, sabe? Porque a gente vai melhorar a nossa interação de comunicação fazendo isso. Então, o líder que não adotou ou ainda não enxerga valor nesse tipo de gestão de alinhamentos com a equipe, tem mais a perder do que a ganhar. Quando a gente está num contexto híbrido, e aí olhando numa complexidade que você pode ter naquele exato dia, algumas pessoas no escritório, algumas outras pessoas à distância, vocês estão nas suas casas ou em outro lugar, isso para mim não importa muito, é mais que elas estejam ali, conectadas no mesmo cenário. Mas pode ser, por exemplo, que daqui a pouco tem um vacilo assim, puxa, esquecemos de chamar fulano porque hoje ele está em home office, estamos falando só aqui. Cara, a gente passou a fazer tantas reuniões online
Aliás, até demais, né? Nem dando aquele respiro de 5 minutos para pegar uma água, você entra na próxima querendo saber qual que é o tema dessa mesmo, né? Enfim, meio se perde de uma agenda tão... Se mudar, vou marcar reunião de 13 minutos de 18, não de 1 hora, né? De 40. Olha, eu tenho recomendado pelo menos de 50 minutos. Você acha que vai fazer 1 hora? Já faça em 50, para pelo menos você tenha uns 10 minutos ali de um fechamento, como se fosse uma mini ata, né? Assim, o que a gente tratou e resolveu, passos? Né? E ter um tempinho aí para você respirar, pegar uma água, um café, esticar as pernas, banheiro, etc. E ao mesmo tempo você conseguir se conectar para a próxima agenda. Então, precisa ter uma rotina de gestão dessa liderança, pensando tanto em conversas com a equipe, e podem ser semanal ou quinzenal. Né? Não faria muito mais do que isso. Só uma vez por mês, acho muito pouco. Né? Pensando que, bom, cada dia é tão dinâmico, às vezes num dia parece que passam uns 3, 4 dias, né? Tamanha a velocidade, tantas mudanças e coisas que a gente faz num dia. Então, penso que os alinhamentos podem ser semanais, se for o caso dessa configuração. Reuniões de meia hora no máximo, assim, sabe? Rápidos alinhamentos e ao mesmo tempo saber como é que estão as pessoas, mas, sabe, acolhimento, alinhamento, foco na ação. Bora, vamos lá. O que é prioridade? Mas sem deixar de perder de vista o espaço para as conversas one-on-one. Né? A distância física não pode ser um pressuposto para evitar as conversas, né, que são de valor, que são necessárias. Eu não estou falando só de alinhamento, de correção de rota, de bronca, de um feedback construtivo. Não, estou falando de valorização de trabalho, estou falando de reconhecimento, estou falando de alinhamento, de puxar também as pessoas para aquilo que é prioridade. Porque cada um de nós 3 aqui, terminando o podcast, cada um aqui tem os seus desafios, tem as suas prioridades, tem as suas agendas. A gente envolvendo as nossas respectivas equipes, se a gente não tiver um desdobramento, um alinhamento adequado, né, cada um vai cuidar das suas prioridades e não necessariamente a gente vai se encontrar, né, a gente vai estar alinhado nesse sentido. Então, as reuniões precisam acontecer dessa maneira. Agora, você tem uma equipe grande ou tem uma equipe externa, né, como muitas vezes são as equipes comerciais ou de assistência técnica, área de TI e tantos outros setores, né, daqui a pouco vale uma daily, vale um começo do dia, inspirado nas fábricas que foram um grande setor contratante de treinamentos que tem lá os diálogos de segurança no começo do turno, aqueles 10, 15 minutos. Por que não a gente importar essa boa prática, 10, 15 minutos de alinhamento tem por dia? Tem equipes que formam ali os squads e todo dia ali elas conversam. O que foi bom, qual foi a dificuldade, o que tem para fazer. E o líder, se tem alguma coisa que ele precisa de ajuda. Porque aí você, todos os dias, consegue comunicar, né, através dos times. Então, tem muitos times que fazem isso e ajuda bastante. E eu acho que tem uma outra questão que a gente precisa olhar aqui. A ausência de comunicação gera uma criatividade ilimitada nas pessoas. Né? Então, repete aí para a turma. A ausência de comunicação consciente, né, gera uma criatividade ilimitada nas pessoas. O que significa isso? Né, na minha ótica, cada um vai cuidar do que acha que é importante e relevante. Só que isso não está necessariamente alinhado às prioridades da área, às prioridades no negócio e às próprias prioridades pessoais. É exercício diário nosso e das pessoas com quem a gente trabalha, sejam os nossos pares, sejam as nossas lideranças ou as nossas equipes, a gente fazer esses alinhamentos para a gente estar no mesmo caminho. Eu gosto daquela analogia, sabe, de todo mundo remando para o mesmo lado. Uma coisa é você olhar um time de remo e aquela sincronia perfeita, aquela coisa linda, né? Todo mundo ali no mesmo ritmo, com a mesma toada. Cara, a maioria das vezes é um rafting, cara. É no meio da correnteza, um monte de pedra, cada um tentando remar para a direção que entende, né, que seja certa e não deixar o bote virar. Precisa de alguém para ajudar a colocar aquele bote no rumo certo. Você precisa de todo mundo. Isso aí. Né? Então, às vezes, aquela pessoa que não tem o cargo mais importante da equipe, muitas vezes é ela que traz essa luz, que traz esse direcionamento. Ou que levanta a mão e fala assim, galera, não estou entendendo, mas eu preciso da comunicação para criar e construir esse vínculo de confiança, realmente sair desse comando e controle. Sei, e nós sabemos, e quem está acompanhando aqui também sabe que isso ainda existe, né, que isso ainda está muito presente. Mas eu penso que a gente está aqui
entre outras coisas, para construir valor. Construir valor nos negócios, para as pessoas. Então, a gente vai fazer isso mais com confiança, porque quando eu confio no outro e o outro confia em mim, a gente é mais verdadeiro. A gente não precisa entrar num teatro corporativo, ser um personagem que a gente não é. Então, um trabalho enorme ser quem a gente não é. Desgasta muito, né? Então, a gente consegue tratar a verdade sem medo de represálias. Claro, eu também não posso falar de qualquer jeito, chutar a porta e falar como... Tô no boteco. Nem sei se no boteco seria o caso, né, para uma comunicação dessa ordem, né? Então, entender que a gente está ali, entre outras coisas, para construir esse valor juntos. Na comunicação híbrida, isso ficou mais desafiador, porque os tempos e movimentos destoam. E acho que tem um conjunto de expectativas que acaba, às vezes, mais atrapalhando. Quer ver? Se a gente pensa num raciocínio, uma mensagem via um aplicativo tipo WhatsApp. Oi, bom dia. Tudo bem? Aí fica aquela ausência. Você fala, puxa, a pessoa não deu confirmação de leitura, ela não respondeu, eu tô querendo que ela responda naquele momento. Cara, eu entrego muita expectativa numa simples mensagem. Uhum. Aí tá lá, por exemplo, digitando. A pessoa falou, beleza, ela vai me responder. Aí ela para de digitar e não vem a resposta. Fala, caramba. Segunda-feira, né, eu tô fazendo alguns processos seletivos aqui, um deles eu tô tocando aqui diretamente, aí eu mandei pro candidato, oi Guilherme, tudo bem? Recebi seu currículo aqui pelo LinkedIn, tentei te ligar, quando puder falar me avisa, um abraço, Carlos Cruz da Bravende, vamos falar sobre tal e tal oportunidade. Aí ele me responde, ele demorou para responder, aí me respondeu no feriado, olá, tudo bem? Boa tarde, e não mandou mais nada. Aí eu falei, puxa, que é um candidato pro processo seletivo e comunicação é uma das habilidades que ele precisa ter para essa posição. Ou seja, não chamou pelo nome, a pontuação estava inadequada, não deu continuidade na conversa. E aí você vê o gap de comunicação, né? Seja através de mensagens, seja através, né, das reuniões. E você falou um dos pontos que tem a ver com... Você deu o exemplo do rafting. Eu conheci, inclusive, o Igor, né? Foi no rafting empresarial. Foi lá que nós nos conhecemos? Foi. Você até mandou uma foto essa semana. Semana passada eu tava olhando as fotos, então. achei uma foto que eu não conheci o Carlos no rafting, foi em 2007, cara. Foi. E aí, você pode ter alguém que assume a posição formal de liderança, né, que tem ali. Só que se o líder na posição formal, que é aquele... Né, porque posição, né, o cargo, ele te dá poder. O que te dá influência tem a ver com os papéis que você exerce. Exato. Se ele não comunica, alguém vai ocupar esse espaço. E aí o problema é que quando esse alguém ocupa e não dá o recado adequado, ou atrapalha ou começa a sabotar aquele time. E aí daqui a pouco começa o zoom, porque você falou da história, né, o silêncio, né, ou quando você não comunica consentimento, você usou um outro termo, as pessoas ficam criativas e daqui a pouco a criatividade, se não está alinhado com um propósito, com um objetivo, pode fazer com que aquele time tenha desmotivação, total. Desalinhamento. Daí nascem as fofocas, os conflitos, o diz que me disse. E aí, sabe aonde, usando um termo acadêmico, onde o bicho pega? É quando essa ausência de comunicação, ela ecoa, ela abre um espaço tão grande e a ausência também da confiança faz com que, em vez de eu procurar a minha liderança para alinhar a comunicação, a informação, o entendimento, não tem essa confiança, ainda tem aquele estilo comando e controle, uma estrutura de poder que é reforçada o tempo todo. Então, eu não me sinto autoconfiante, seguro para questionar, porque não está dando essa abertura. Aonde eu tenho essa abertura? Nos meus pares. Mas qual é o risco? Os meus pares também não terem entendido direito aquilo que daqui a pouco o par vai direcionar a comunicação para o interesse dele, que não necessariamente pode estar relacionado ao interesse coletivo. E aí vem a nossa querida criatividade humana ilimitada. E aí acontece o seguinte, eu já vi isso acontecer várias vezes, já participei de várias reuniões assim, talvez a gente já tenha essa experiência concreta como treinadores aqui também, de olhar para uma situação que a liderança, beleza, tudo certo, tudo entendido, vamos para cima, vamos, não sei o que e tal. O chefe sai, né, a pessoa, vamos para onde? Fazer o que agora? Você entendeu? Qual a prioridade? Qual é o primeiro passo? O que a gente tem que fazer agora? O cara, aí imagina que o par então vira e fala assim, também não entendi nada. Fala, então, eu toco o seu, eu toco o meu. E vamos que vamos. E vamos que vamos. Eu vi esse final de semana uma entrevista
por que o Neymar não foi bem no Paris Saint-Germain, né? E exatamente isso, porque quando ele chegou no Paris Saint-Germain, como um baita jogador, nome na Torre Eiffel e tal, era um jogador que estava lá para fazer. Só que estava o Cavani na época no Paris Saint-Germain, que era o responsável por bater os pênaltis. Ele era, só que assim, o próprio time colocou o Cavani para fazer isso. Uhum. Aí teve um pênalti no primeiro jogo do Neymar, ou no segundo, logo no início, que o Neymar pediu para bater. O Cavani falou assim, não vai bater. Aí o Neymar saiu chateado e tal. Só essa questão, o pessoal começou fofoca e tal. A jornalista que estava falando isso falou assim, em todos os times, o técnico define. O Cavani é o batedor de pênalti. Você bate o pênalti. Se tiver um pênalti, quem bate é você. Ele falou assim, não precisa escolher. O time se entende, o time se resolve. A hora que você começa a trabalhar com esses egos num time grande, de estrelas, como o Real Madrid não, Paris Saint-Germain, você começa a ter problema, começa a ter esses conflitos, né? Então, faltou esse direcionamento do técnico, da direção. Falou assim, olha... E aí, normalmente, é um fenômeno de grupo, né? Inclusive, a gente teve um dos episódios que a gente falou de dinâmica de grupo. Tem um estudioso que é o Bion, que ele diz que a gente tem 2 espaços num grupo a ser ocupado, né? Que é tarefa, tem a ver com as atividades, então bater pênalti é tarefa. E emoção tem a ver com desenvolvimento, tem a ver com todo indivíduo tem emoção. E o grupo tem isso. Se algum dos espaços está vazio, o líder não dá feedback, não acompanha, não alinha ou não direciona a tarefa, o grupo entra num fenômeno que é chamado a espera de um Messias. E eles ficam esperando que alguém o salve. De repente... aparece alguém. Esse alguém, às vezes, é alguém do grupo. E se o líder não tem consciência disso, pode ser que alguém tome a liderança, comece a comunicar e daqui a pouco... comunica, né? Porque todo mundo comunica o tempo todo. E aí, esse direcionamento não é adequado e aí gera um estresse. Por isso, o papel da liderança é fundamental. E se você que, né, aplica diversos treinamentos, tem algum tipo de treinamento que você aplica ou algum tipo de trabalho, né, que pelo que a gente está entendendo aqui, não é só dar treinamento de comunicação. Na verdade, todos os treinamentos, seja de vendas, de liderança, desenvolvimento de times, a gente precisa trabalhar a comunicação porque esse é um dos gargalos. Como que você tem trabalhado isso? Bom, para mim tudo é comunicação. Então, a primeira coisa que eu gosto de fazer, entendo que é onde a gente começa a ocupar como profissionais de T&D um espaço relevante, é fazer uma imersão e um aprofundamento na realidade do cliente, daquele grupo, daquela organização, para entender onde estão os gargalos, o que está acontecendo, o que precisaria acontecer e não está ocorrendo, e se acontecesse, qual o resultado que a gente chegaria lá. Então, a primeira coisa é desenvolver essa visão do cliente e entender mais quais são os desafios, os percalços que tem no meio desse caminho. O segundo aspecto é ajustar essa comunicação de acordo, de novo, com a audiência, para quem é esta comunicação. E utilizar recursos, ferramentas, possibilidades interativas, e aí a gente aprendeu, pelo menos falando por mim, aprendeu muito a ferramentas online que ajudam essa participação remota e em tempo real, onde as pessoas, por exemplo, no mural interativo, cada um do seu computador, no escritório de casa, da praia, de onde tiver, consegue colaborar e construir juntos aquele conhecimento, né, dentro de uma proposta de atividade que é feita. Então, o que eu tenho trabalhado cada vez mais é ser menos expositivo, trabalhar mais o diálogo como um facilitador mesmo, né, trazendo a essência do que é parte de um profissional de treinamento e desenvolvimento, ser um facilitador para acessar esse conhecimento, ajudar essas pessoas a compreenderem mais e mais rápido. Acho que tem um papel importante no treinamento de acelerar essa aprendizagem, de tracionar mais esse desenvolvimento, mas dentro de uma experiência de aprendizagem que seja relevante e que a comunicação dentro desse circuito, pelo menos naquele momento, flua bem, consiga gerar um nível de compreensão individual e coletivo significativo para que a gente consiga sair daquele treinamento com resultados práticos, não só com plano de ação. Não estou falando só que no final cada um sai com um pós-work, que a gente chama carinhosamente, né, assim, do trabalho que precisa acontecer depois do treinamento para aterrissar, para absorver e para realmente
complementar a formação daquelas horas que a gente tem a oportunidade de estar com as pessoas, mas que ela precisa também usar o tempo do treinamento para interagir, para construir. E o treinamento em si, especialmente quando tem profissionais da área de recursos humanos, lideranças presentes, é um momento de exposição. Então, muitas vezes eu percebo que não que a pessoa tem que ser o salvador da pátria ali, um pouco dessa figura aí do Messias, mas eu penso que ali é uma oportunidade de você brilhar também, de você pegar e falar, puxa, nossa, com essa informação, com esse conhecimento, agora com essa técnica, usando essa ferramenta, isso pode me ajudar a atingir os resultados. Então, penso que essa comunicação ela precisa ser cada vez mais estimulada por nós que conduzimos os treinamentos, né, mas a gente ter cada vez mais a andragogia, né, no nosso plano de voo para estimular essa participação e fazer com que as pessoas se comuniquem. É essa construção de conhecimento que é uma das grandes contribuições que a gente faz. Não só falar, mas escutar, né, e dar espaço ali para as pessoas. Para as pessoas entregarem e chegarem onde querem chegar. Né? E adivinha, já estamos com o nosso tempo esgotado aqui. O tempo voa. O papo... Essa comunicação fluiu tão rápido aqui, o papo foi bom, a gente não vê o tempo passar. É isso aí. Renato, brigadão por você estar aqui com a gente, mas não acabou ainda. Antes de você dar o seu recado final, eu vou trazer algumas palavras aqui, é o nosso momento T&D, o Toma e Devolve. Beleza, bora. E aí você complementa e depois você dá um recadinho final, como as pessoas te encontram, tá bom? Tá bom. Vamos lá, treinamento. É uma experiência de aprendizagem que vai tracionar o crescimento profissional. Comunicação. Base das relações e dos conflitos. Digitalização. Uma forma de tracionar processos, aumentar a produtividade e um caminho sem volta. Futuro. Esperança da gente e da sociedade construir algo que a gente quer e deseja. Desafio. Constante, sem desafio não tem graça a vida. Sua contribuição. Bom, além do papel social e como pai, marido, acho que a grande contribuição é por meio da educação. Para mim é brilha os olhos, ajudar as pessoas a partir do conhecimento, serem melhores e fazerem transformações nas suas vidas. Legal. Recado final e como é que as pessoas te encontram? Bom, eu gosto muito de uma frase do Roberto Crema, que é um antropólogo e psicólogo. Ele fala, ninguém se transforma sozinho e ninguém se transforma e ninguém se transforma sozinho. A gente se transforma no encontro. Então, que cada treinamento, cada conversa seja uma possibilidade de encontro para a gente se transformar. As pessoas me acham mais fácil ou no Instagram, no @o_Renato_Martinelli, no LinkedIn, Renato Martinelli, um cara bem parecido comigo. Com 2 L's, né? 2 L's, e no final, senão a galera lá do edifício, o Martinelli e os tataravôs e tudo mais vão ficar chateados. Legal, muito bom. Obrigado pelo convite, pelo papo, foi uma delícia. Obrigado também para quem estiver assistindo. Espero que você tenha ficado até o final aqui para também ouvir um pouco desse papo, dessa interação. Carlos, Igor, muito obrigado. Sucesso para todos vós. Sensacional o papo, conversa, vários insights, várias provocações. Dava para ficar aqui algumas horas ainda, né? É isso aí. Com certeza. Você falou que a gente se transforma através dos encontros, então foi um prazer, né, poder estar com você trocando essa experiência e espero que você, assim como eu, tenha se transformado, né? A transformação está muito relacionada a você fazer uma mudança com propósito, então convido você a se comunicar cada vez mais melhor, com propósito, assumindo aí o protagonismo da sua comunicação consciente, seja no ambiente híbrido ou qualquer que seja o ambiente. E quero agradecer sua audiência, quero agradecer, Renato, mais uma vez, a oportunidade de estar trocando essa ideia com você poder contribuir com a nossa audiência. Igor, mais uma vez, valeu, obrigado Carlos, aí pela oportunidade de estar junto nessa jornada, né, de troca de experiência aqui no Fala T&D. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, que semanalmente sai um conteúdo, um episódio muito relevante para você. Um grande abraço e até o próximo encontro.